Bem-vindo a mais um episódio do Português em Conversa. Hoje vamos ter um episódio único, pelo menos até agora. Vamos ler uma história curta, que é um resumo do livro A Cidade e as Serras, do grande romancista português Eça de Queiroz. Neste episódio vais ouvir e ler a história. Do lado esquerdo do ecrã vai aparecer em português o que vou estar a ler, e do lado direito o texto em inglês. Desta forma, não precisas de um tradutor ou de ajuda para poderes praticar com o vídeo. Vou também destacar algumas palavras e expressões que podem ser um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas ou menos comuns. E se quiseres alguma prática extra com o vídeo, descarrega o ficheiro com exercícios que vou deixar na descrição. Vamos lá começar. Parte 1. Esta história passa-se nos finais do século XIX. O Jacinto vivia em Paris, a cidade mais moderna do mundo. Ele tinha tudo: livros, máquinas, telefones, banhos quentes, boa comida e um sofá muito confortável. A casa dele ficava no número 202 do Champs-Élysées, a avenida mais famosa de Paris. O Jacinto acreditava que a civilização, o progresso, a tecnologia e o conforto das cidades modernas era a solução para todos os problemas. Ele dizia muitas vezes: o homem só é feliz com ciência e progresso. Mas, com o tempo, ele começou a sentir-se cansado. Tinha tudo, mas sentia-se vazio, sem alegria, sem entusiasmo. A comida já não lhe sabia bem, as máquinas deixavam de funcionar e os livros pareciam chatos. Muitas vezes ele dizia: a vida não tem sabor. Foi então que ele recebeu uma carta de Portugal. A carta dizia que era preciso visitar a quinta da família, que ficava numa serra, em Portugal. O Jacinto ficou indeciso. Ir para o campo, sem telefones, sem duches quentes, sem civilização. Era um choque. Mas, por curiosidade, decidiu fazer a viagem. E foi assim que começou uma grande mudança na sua vida. Depois de muitos anos viver em Paris, rodeado de luxo e conforto, o Jacinto decidiu finalmente visitar as suas origens em Portugal. A família dele tinha uma quinta, uma grande casa de campo, com terrenos enormes. Era numa zona rural, longe da cidade, onde praticamente não havia modernidade. Ele achava que ia ser uma aventura, mas não estava preparado para o que ia acontecer. No dia da viagem, ele levou tudo o que achava necessário para sobreviver no campo. Livros, máquinas, almofadas especiais, comida enlatada, perfumes, medicamentos, até uma cadeira especial para dormir. O comboio ficou completamente cheio com tanta bagagem. Nunca se sabe o que pode faltar no campo, dizia ele. O seu amigo Zé Fernandes, que o acompanhava, não conseguia parar de rir com aquilo tudo. Jacinto, o campo não é assim tão perigoso. A viagem de comboio começou bem, mas surgiram alguns problemas. Primeiro, o comboio atrasou-se. Depois, uma das carruagens ficou presa, e quando finalmente chegaram à estação mais próxima da quinta, a carroça que os devia levar para a quinta tinha desaparecido. Para piorar ainda mais as coisas, toda aquela bagagem que o Jacinto tinha preparado foi parar a Espanha por engano, fazendo com que ele chegasse a Portugal com apenas algumas malas e a sua roupa. Chovia, fazia frio e estava tudo coberto de lama no caminho da estação à quinta. O Jacinto, com os seus sapatos caros e a sua roupa elegante, olhava para tudo aquilo como se estivesse num terrível pesadelo. "Onde está a civilização?" gritou. Tiveram de andar a pé, pela lama, durante horas. As malas ficaram sujas e algumas perderam-se. Jacinto escorregava e praguejava, todo molhado. Mas mesmo no meio do desastre, o seu amigo Zé Fernandes observava tudo com um sorriso. Era como se a terra estivesse a ensinar uma lição ao Jacinto. Depois de horas a andar pela lama, molhado, sujo e cansado, o Jacinto chegou à quinta. Era já noite. Havia nevoeiro e a única luz vinha de uma pequena lanterna. A casa era antiga, com paredes grossas, janelas pequenas e um cheiro forte a madeira. Ao entrar, Jacinto ficou chocado. "Onde estão os interruptores? Não há luz elétrica?" "Jacinto, isto é o campo", respondeu Zé Fernandes, divertido. Na cozinha,
uma senhora chamada Rosa preparava o jantar. Não havia fogão moderno, cozinhava-se no forno a lenha, com panelas pesadas e muito calor. Sentaram-se à mesa. O jantar era simples: sopa de legumes, pão rústico, queijo da serra e um copo de vinho tinto. Jacinto provou e ficou surpreendido. Isto é delicioso, disse ele, com um olhar de espanto. Não havia pratos franceses, nem molhos sofisticados, mas havia sabor. Na sala, não havia sofá moderno, mas uma cadeira de madeira junto à lareira, com brasas quentes e silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, Jacinto respirou fundo e sorriu. Sentiu-se calmo. Não havia telefones a tocar, nem máquinas a fazer barulho, só o som do vento e o cheiro da lenha a queimar. Antes de dormir, escreveu no seu caderno: cheguei à minha quinta, perdi as malas, molhei-me, caí na lama, mas aqui, estranhamente, sinto-me bem. Era o começo de uma transformação. Os dias passaram e o Jacinto começou a adaptar-se à vida no campo. Acordava cedo, com o som dos galos e dos cães da aldeia. No início achava aquilo tudo muito estranho, mas aos poucos foi descobrindo um ritmo diferente, mais calmo e sossegado. Começou a tomar o pequeno almoço com leite fresco, pão acabado de cozer e mel caseiro. A comida era simples, mas saborosa. Tudo vinha da terra ou dos animais da quinta. Durante o dia, dava passeios pelos campos ou sentava-se à sombra de uma árvore a ler. Às vezes ajudava os trabalhadores a cuidar da horta ou das oliveiras. Ficava cansado, mas satisfeito. À noite, ouvia histórias junto à lareira, com os vizinhos. Eram pessoas simples, mas com sabedoria. Sabiam ouvir a natureza, respeitar o tempo e viver com pouco. Jacinto começou a sentir-se diferente. Já não precisava de máquinas, nem de luxo, nem dos jantares sofisticados de Paris. Sentia-se mais vivo, mais leve, mais verdadeiro. Um dia escreveu no seu caderno: a cidade prometia tudo e deixou-me exausto. Aqui, sem promessas, encontrei paz. Depois de algum tempo passado em Tormes, o Zé Fernandes decidiu regressar a Paris por algum tempo. Jacinto permaneceu na serra, cada vez mais enraizado naquela nova forma de viver. Quando o Zé Fernandes chegou à cidade, sentiu imediatamente o contraste. Paris, que antes lhe parecia grandiosa e fascinante, parecia agora excessiva e artificial. As luzes intensas, o barulho constante, o fumo, a pressa das pessoas, tudo o oprimia. Ao entrar no antigo palácio de Jacinto, repleto de máquinas, luxo e conforto aparente, percebeu o vazio que ali se escondia. A comida sofisticada já não o entusiasmava, a cama não oferecia verdadeiro descanso, e as conversas com os amigos pareciam superficiais e sem interesse. Foi então que Zé Fernandes compreendeu plenamente a transformação do amigo. A civilização, quando se afasta da simplicidade e da humanidade, torna-se estéril. Verdadeira felicidade encontra-se nas coisas simples. Uma refeição quente, uma conversa sincera à lareira, o cheiro da terra, o silêncio da serra. Jacinto, que ficara em Tormes, abandonara definitivamente Paris, acabou por se casar e criar família em Portugal. O antigo homem das máquinas e do progresso excessivo tornara-se um homem mais simples, ligado à terra e às pessoas, finalmente em paz consigo próprio. E assim termina o episódio e a história de hoje. Diz-me o que achaste deste formato. Se queres ver mais alguma coisa deste tipo, podes até sugerir histórias ou livros específicos que eu possa ler e fazer um resumo. E inscreve-te no canal como sempre, se ainda não o fizeste, deixa um gosto e vemo-nos no próximo episódio.